Então, o que nós vamos falar desse tema é que nós estamos cansados, às vezes, de entender que nós precisamos de uma vida mais leve, concorda? A gente já ouviu falar muito isso, mas só que entender isso não bastou para que a gente pudesse realmente soltar essa essa pressão de viver correndo, essa pressão de viver se cobrando. E existem muitas e muitas justificativas, muitas e muitas formas por trás dessa pressão. Uma delas é que a gente cria para a nossa vida uma imagem idealizada do que a gente precisa ser, do que a gente precisa ter. E por mais que eu já tenha estudado isso, que eu já tenha lido sobre isso, mas por mais que a gente já tenha lido, que a gente já possa ter tido um monte de exercícios a respeito desse caminho, e já possa, inclusive, ter começado a dar vários passos nesse sentido, isso ainda continua sendo um exercício, né? Ninguém aqui pode dizer que eu já entendi tudo sobre isso, eu já compreendi tudo sobre isso. Nós estamos em processo. Então, o nosso trabalho aqui hoje é para dar mais um passo nesse processo. Qual processo? De estar assimilando essa ideia essencial. Eu vou estar sempre me pressionando enquanto eu estiver desejando o impossível. Enquanto eu estiver desejando o impossível, eu vou estar vivendo sob tensão. E às vezes nós não temos noção que a gente está desejando o impossível. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava atendendo uma pessoa que a família dela viveu uma história, a família tinha muitas posses, e depois de muitos anos vivendo de uma forma muito confortável financeiramente, muito abastada, eles tiveram uma falência. Alguns movimentos errados, algumas negociações e uma falência aconteceu. E nessa falência agora, eles perderam, estão perdendo tudo. Tudo, tudo, um patrimônio enorme de uma vida inteira. Vocês conhecem alguém assim que já passou por isso? Sim? Pois é, às vezes até vocês mesmos, não sei, né? Mas é um choque, né? Um choque de realidade. Você se acostuma tantos anos vivendo de um jeito, e ali, então, é um choque. E nesse choque, cada um vive ele de uma forma. Cada um vive a nossa frustração de uma forma. Todo mundo vive experiências de frustração. Então, esse é um primeiro ponto. Qual tem sido hoje a experiência de frustração que está te pesando mais? Começo a perguntar, vocês vão começando a observar. Quem tiver papel e caneta ao lado, vocês vão dialogando com o papel para elaborar as coisas que eu vou estar trazendo aqui. Peguem, tragam para cá. Isso vai ajudar a ser um suporte. Porque nem sempre aquilo que vier para vocês vai ser possível trazer para partilhar. Às vezes a gente vai conseguir partilhar isso depois de um tempo. Então, se a gente partilhar com o caderno, já tem uma experiência acontecendo aí. Quando a gente fala de focalização, vou falar um pouquinho de focalização também já já, ela tem vários níveis. Ela tem uma focalização que é eu comigo mesmo. Um outro nível é a focalização eu com o caderno, que eu já vou estar tendo uma interação com a minha experiência a partir da escrita. E um outro nível é eu falando. Eu posso falar, inclusive, com um gravador e depois ouvir. Aquilo ali tem um efeito diferente do que escrever e depois ler.
E mais profundo ainda quando eu falo para uma pessoa que ouve e interage comigo. E um computador vai poder fazer esse trabalho, eu fico um pouco mais seguro, porque o computador está fazendo o trabalho de tanta gente, mas o nosso não vai ser possível, porque é uma interação tão humana e ela faz tanta diferença para que a gente aprofunde. Então, daqui a pouco eu volto a falar da focalização, nós estamos falando só as formas de partilhar. E aqui, então, quando eu pergunto para vocês sobre a frustração na vida de vocês, essa pessoa viveu uma frustração muito grande. Né? Então, talvez hoje você perceba o mais frustrante para mim é relacionamento. É o relacionamento afetivo, ou o relacionamento com a minha mãe. O mais frustrante para mim hoje é me sentir sozinha. O mais frustrante para mim hoje é não estar me vendo realizada profissionalmente. O mais frustrante foi ter perdido aquela pessoa. Nós temos aí uma variedade de assuntos que poderiam representar dores muito profundas. Essa pessoa foi uma falência. Mas quando a gente vai aprofundar, e ela estava vivendo numa pressão, numa tensão, numa pressa, num desgaste, e quando a gente vai avaliar qual era o motivo maior daquele desgaste, qual era o motivo maior daquela pressão, sabe o que vinha? A infelicidade do pai e do irmão dela. O que estava sendo mais insuportável para ela era ela estar vendo a infelicidade do pai e do irmão. Então, na cabeça dela, qual era o desejo impossível? Fazer o pai e o irmão ficarem bem para que ela fique bem. Só que isso não estava consciente. Então, o que que essa pessoa estava fazendo? Se esforçando ao máximo, ligando, como é que tá aí? Não, então eu vou fazer isso aqui. Aí corria lá, falava não sei o que de advogado, ficava ali preocupado o dia inteiro, se pressionando o dia inteiro com questões ligadas às finanças da família, porque no fundo, qual a realidade que ela não estava dando conta de aceitar? Outra pergunta para vocês. Qual a realidade que está sendo mais difícil de aceitar? No caso dessa pessoa, a realidade mais difícil de aceitar é que agora a família dela estava muito infeliz. E não havia nada que ela fizesse que fosse suficiente para poder mudar essa situação. Esse era um desejo impossível. O desejo de consertar tudo. Esse é um desejo muito infantil que a gente tem. A constelação familiar fala muito isso, que existe um amor inocente, um amor cego. Nesse amor cego, nós começamos a desejar o impossível, por exemplo, fazer os nossos pais felizes. Se uma criança vê um pai ou uma mãe triste, por problemas deles lá, conjugais, ou por qualquer outros problemas dele, não importa, ela nem entende direito, mas ela começa a se mover para poder tentar fazer algo da vida dela que seja um exemplo de orgulho, de felicidade, de consolo, de compensação para esses pais.
E de repente a gente acaba assumindo projetos, carreiras, postura de vida que não nos representa, mas que representa esse desejo impossível. Querer o impossível, reformular essa frase aqui. Querer o impossível é imaturo. E qual é a questão? É que às vezes a gente quer o impossível sem se dar conta da imaturidade desse desejo. Porque racionalmente, quem é aqui, que em sã consciência quer desejar o impossível? Ninguém, né? Sabendo que o impossível não é realizável. Por isso que ele é imaturo. A gente chama assim de pensamentos mágicos. Tem muitos pensamentos mágicos que a gente cria para lidar com a realidade, né? Eu gosto muito do exemplo dos minhas filhas. Nós temos exemplo assim muito forte. Se a minha filha me vê chateada, ela acha que ela pode resolver alguma coisa para mim. Quem tem menino pequeno sabe como é isso, né? E teve um dia que ela me viu, eu estava atendendo, ela falou: papai, vem aqui. Não, o papai vai atender mais uma pessoa e depois eu vou ir para fora. Ela falou assim: papai, se você precisar de ajuda, você me fala. Ela tem 4 anos. Meu filho, eu quis render o assunto para ver onde é que ela ia chegar, porque ela achava, ao desejo impossível, que ela poderia me ajudar no meu trabalho. Não era pegar um copo d'água, não. Era atender uma pessoa. Aí eu falei: ô filha, mas como é que você vai me ajudar? O que que você vai fazer para me ajudar no meu trabalho? Ela falou assim: ô papai, se tiver uma pessoa triste, aí eu falo com ela que é para ela lembrar de uma coisa boa que a mamãe dela fez para ela. E aí o pensamento mágico dela arrumou uma solução para essa questão. E ela tem 4 anos. Mas a gente leva para a vida muito dessa postura sem perceber. Então, será que eu só sou impulsionado pelo impossível? Essa foi uma frase que a gente postou também. Será que o que me move é só a pressão? Então, a gente precisa definir o que, que nós estamos chamando de impossível. Eu posso desejar algo que não é possível agora. Por exemplo, eu posso desejar, né, criar um outro curso, né, uma formação para terapeutas de focalização. Mas você pode fazer isso amanhã, Matheus? Não, amanhã é impossível. E semana que vem? Não, semana que vem é impossível. Impossível. Então, esse é o segundo ponto das ilusões que criam frustrações. O primeiro é desejar algo que às vezes não é possível, gente. Não é possível. Às vezes ainda não temos uma medicina para fazer que o cego veja. Pode melhorar se o problema não for tão grave, né? Assim, a gente tem várias situações que elas não são possíveis. Agora, tem outras, então esse é um ponto. Aceitação dos limites. É possível que a minha filha atenda alguém para me ajudar no meu trabalho de psicoterapia? Não. Agora, tem um outro ponto que é possível, mas não agora. É possível que eu faça e monte um curso de formação? É. Mas agora, não. Mas daqui 3, 4 meses dá? Ah, aí dá. Aí é possível. E esse é um outro ponto de pressão. Não é que não seja possível, mas precisa de um tempo.
precisa de um processo que eu não tenho maturidade para respeitar. Por quê? Uma voz imatura em nós grita pedindo urgência. Então, escute. Se tem alguma voz dentro de você pedindo urgência. Às vezes eu estou fazendo o que eu quero, às vezes eu estou fazendo o que eu amo, mas na pressão eu travo e perco a leveza e perco o prazer de estar fazendo. A gente fez um curso um tempo atrás, uma oficina que era escutar o chamado da nossa alma. Descobrir o que a nossa alma pede para fazer. E às vezes você consegue descobrir e fala, descobri, eu quero trabalhar com isso, eu quero oferecer isso para a vida. Tudo bem. E aí você fez o mais difícil, que é escutar sua alma e saber. E aí quando você vai pôr em prática, você já entra ali cheia de pressa e de pressão, que aquilo ali já esteja pronto, que você já esteja desenvolto, que tudo já esteja fluindo, e não se permite viver o tempo de formação, de insegurança, de instabilidade, de construção, de processo. Porque esse senso de urgência, de imediatismo grita tão alto que essas tensões estragam a beleza de um caminho que às vezes é o caminho da nossa alma. E o que está errado? A forma de caminhar. E às vezes nós estamos num caminho totalmente contrário à nossa alma. Porque eu estou tentando atender a outros valores que não são da minha alma. Valores do mercado, valores do meu pai, valores da minha mãe. Valores que eu acho que vão me trazer um status e uma posição. E que, na verdade, não tem nada a ver comigo. Percebe? São vários processos aqui. Às vezes o assunto tem pressa. E nós precisamos ter agilidade para responder. Né? Quem trabalha com urgências vive, né, ligado. Né? Ligado, porque o assunto, quem trabalha com urgência, ele vai estar sempre lidando com respostas rápidas. Mas quem não trabalha com urgência, no trabalho dela, ela vive uma pressão do trabalho. Ela escolheu esse tipo de trabalho. Não sei se por opção ou por falta de opção, mas é um trabalho que pede uma resposta rápida. A maioria de nós não trabalha com urgência. Então, quando nós temos essas demandas urgentes, elas são pontuais. E a pergunta que eu faço vocês podem perceber na prática de vocês como que em alguns momentos essa pressão ela pode ser vivida de uma forma internamente leve e como que em momentos tem a pressão lá de fora e junta com a pressão aqui de dentro. Mas vocês conseguem perceber que nessa urgência você pode executar o seu trabalho de uma forma mais leve e mais relaxada em alguns momentos, e em outros momentos você entra numa pilha. Mesmo quem trabalha sob pressão, assim como tem lutadores que estão numa luta, que é pressão maior que essa, eu estou numa luta, e alguns lutadores aprendem a estar numa luta de uma forma, ó, relaxada. Você já imaginou? Está numa luta, estou fazendo aqui uma luta com você, mas aqui dentro relaxado. Então, de onde que vem a tensão? De um sentimento de ameaça. Ameaça. E às vezes eu estou num trabalho e faço desse trabalho uma luta. Porque eu crio ali uma luta quando eu começo a ver ameaças. Então veja como chega essa palavra. O que hoje
mais me ameaça.